vocês dormirem, eu vou tacar minha caneta aí. Glória a Deus, para mim é um privilégio poder uma vez mais fazer parte dessa grande responsabilidade que o nosso diácono Everton tem, que é ministrar aulas, tudo. E hoje nós estamos na aula de número 28, vamos tratar acerca do profeta Ezequiel. Você que pode, pegue sua Bíblia comigo, peguei ela. Vamos dar continuidade a esse panorama aqui, falando hoje acerca de Ezequiel. Amém? Amém. Abra comigo em Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, versículo de número 26. Eu quero ler esse versículo para nós dar início a essa aula, que vai nos dizer assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vou repetir esse verso. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Amém. Esse livro, esse texto vai falar acerca de Ezequiel. Ezequiel, que tem o seu nome em hebraico, vou arriscar aqui dessa vez em falar, Iezequiel, hebraico. Saúde. Iezequiel, que significa Deus fortalece ou Deus fortaleceu. Amém ou não amém? Amém. Deus fortalece ou Deus fortaleceu. No grego, Ezequiel acaba sendo um pouco mais fácil de soletrar. Ezequiel no grego. Este homem, este profeta, esse sacerdote, ele foi levantado com uma missão, e essa missão é anunciar, pregar, apontar para a volta da glória da presença de Deus dentro dos templos. Nós vamos ver alguns profetas que foram falados antes de Ezequiel, por exemplo, Jeremias tinha ali a sua personalidade como um profeta manhoso, chorão, se assim eu posso dizer, totalmente ao contrário do que é Ezequiel. Ezequiel, nós vamos ver uma pessoa que precisa ser forte, uma pessoa que precisa ser posicionada em seu ministério, simplesmente por conta das visões que Deus vai nos dar para ser profetizado diante ao seu povo. Se fosse uma pessoa de um coração mole, se assim eu posso dizer, não suportaria ver as visões que Deus entregava para Ezequiel. Eu quero ler aqui acerca de uma introdução que tem na minha Bíblia, e alguns pontos, se vocês puderem, vocês anotem. Ezequiel ficou conhecido como um profeta das grandes visões. Cada um dos profetas maiores possuía uma particularidade em seus escritos. Isaías, o profeta messiânico, descreveu Cristo em tão vivas cores como nenhum outro profeta da antiga aliança. Jeremias retratou o seu sofrimento pela impenitência do seu povo, como nenhum outro profeta da antiga aliança. Já Ezequiel retratou o retorno da glória divina sobre o templo escatológico, como nenhum outro profeta da antiga aliança. A tônica principal do livro de Ezequiel é a restauração espiritual futura da nação de Israel e o retorno da glória de Deus ao templo. Um ponto-chave disso, que a missão desse profeta é bater nessa tese, anunciando a volta da glória de Deus e a sua manifestação dentro dos templos daquele tempo escatológico. Talvez devido à sua formação sacerdotal, o profeta Ezequiel tenha focado a sua visão no templo. Ele descreveu as abominações que existiam na casa do Senhor. Mencionou o momento que
a glória de Deus abandonou o templo devido às abominações e práticas na casa do Senhor. Citou em detalhes o futuro do templo escatológico. Esses detalhes a gente vamos ler em Ezequiel, de seu capítulo 40, de seu versículo 42. E profetizou o retorno da glória de Deus ao templo, diferente de seu compatriota Jeremias, que ficou sofrendo com o resto do povo que permaneceu em Judá, por ocasião do cativeiro babilônico. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério profético entre os cativos da Babilônia, diferentemente do seu emotivo compatriota Jeremias. Ezequiel é descrito como um profeta mais frio emocionalmente e insensível a qualquer tipo de paixão, até mesmo familiar. Essa dádiva, essa diferença que tem nesse profeta, talvez é o que faz ele resistir a tudo que Deus o permite. Por exemplo, ele ser frio. Nós vamos ver Ezequiel mediante um vale de ossos secos. Se é uma pessoa que tem o seu emocional um pouco afetado, abalado, uma pessoa que é muito sensível, ao ser colocado diante a esta visão, supostamente ele não suportaria. Para imaginar uma pessoa ver ossos, membros, cabeça, mão, pé, pele, tudo se ajuntando ali diante de uma profecia, é uma visão não muito boa de se ver. Vamos se dizer que é como nós entrar dentro de um cemitério e todos os corpos, esqueletos estão todos espalhados dentro do cemitério, seria um caixão, e você vê a olho nu. Deve ser algo muito terrível, né? Quem é sensível, acho que já entra vomitando, outro já entra desmaiando, outro já entra correndo. Mas Ezequiel, ele tem esse lado bom dele ser frio e insensível para poder suportar as visões que Deus dava para ele. Eu posso dizer que esse profeta, ele é conhecido também por Deus usar ele como um sinal vivo em forma de mensagem para o seu povo. É um Deus que pega uma pessoa, faz dele um sinal para que a sua mensagem seja entregue. É um Deus que pega alguém, não que Deus se agrade na dor desse alguém, mas através deste sinal, desta marca, a mensagem é entregue diante ao seu povo. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava meditando em Deus, e Deus me deu uma revelação acerca disso, que toda dor, toda marca debaixo de um propósito, quando nós suportamos, ela sempre vai nos resultar a um resultado divino, uma glória, um milagre, uma transformação, um resultado, uma mudança. Nós se lembramos de Jesus. Jesus, ele foi um sinal vivo também na terra. Passou pelo Gólgota, passou pela Via Dolorosa, enfrentou a cruz, enfrentou a traição, enfrentou a mesa da traição, enfrentou chicotes, enfrentou açoites, tudo isso para que um propósito divino fosse revelado. Suportou isso, foi nos dado um Consolador e também foi nos dado uma morada, a qual Ele nos deixou escrito que está à nossa disposição quando Ele vir buscar a sua igreja. Então, tudo isso acontece após uma dor, após um sofrimento, após uma marca, após um sinal. É o que basicamente acontece aqui com esse profeta e também sacerdote, no seu capítulo de número 24, de seu versículo de número 15, se você puder, anota aí. Nós vamos ver um pouco acerca desse sinal de Deus em cima deste profeta para que uma mensagem fosse entregue ao povo. Ezequiel, de seu capítulo 24, de seu versículo de número 15,
Olha o que o texto vai nos dizer. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebruçarás, e o pão dos homens não comerás. Olha o verso 18. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significa essas coisas que estás fazendo? Ou seja, nem o povo consegue entender o que é essa postura de Ezequiel está tomando ali, porque é alguém que está sendo ferido, está sendo golpeado, está perdendo a sua esposa e não está chorando. É alguém que está sendo marcado na sua história e está de pé profetizando. É alguém que está tendo a sua vida totalmente marcada por uma chamada, por um ministério, por um envio de Deus. Ele não pode gemer, não pode chorar, e o texto diz: e nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido. É alguém que não pode nem gemer de dor. Será que a gente consegue imaginar essa chamada de Deus que está sobre a vida deste profeta? Às vezes, trazendo para os nossos dias, Deus nos dá um envio, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma chamada, Deus nos dá um propósito, mas às vezes, diante das marcas, nós choramos. Eu sou o primeiro a chorar. Nós choramos, nós nos lamentamos, nós nos prostramos, nós gememos. Pessoas que perdem, entram de luto. Só que com ele não pode nem ter o luto, não pode ter lágrima, não pode ter gemido. E aí Deus diz para ele: ata o teu turbante, coloca os pés nos teus sapatos, e não te debruçarás, o pão dos homens não comerás. É Deus dizendo: a mensagem que eu tenho para ser entregue através de você, ela sempre vai ser maior do que a dor que parece que você está passando. Nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele nunca é nos fazer parar. Mas o propósito de Deus, aprendendo com Ezequiel, é, através de todo cenário, toda circunstância, toda situação, Deus sempre está nos ensinando algo. E detalhe, muitas das vezes esse algo é para ensinar alguém. E Deus vai usar a gente. E Deus vai usar você. Pastor, mas Deus só não usa para direcionar coisas boas? Não. Deus te faz gemer, Deus te faz ser marcado para que a mensagem seja entregue. É um Deus que está marcando Ezequiel para que a mensagem fosse profetizada. Ele continua dizendo, verso 19: e o povo me disse: não farás saber o que significa essas coisas que estás fazendo. E eu lhe disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Olha ele profetizando agora: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo de vossa alma, e os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E farei como eu fiz, e fareis como eu fiz, não vos rebustareis, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis um com os outros.
assim vos servirá Ezequiel de sinal. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Se você quiser marcar aí, Ezequiel foi um profeta e também foi um sinal vivo de Deus para uma mensagem ao seu povo. Ezequiel foi um profeta, mas também foi um sinal vivo de uma mensagem de Deus para o seu povo. De sinal conforme tudo quanto fez, fareis. Quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quando a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que lhes tirares a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, dos seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos. Esse é Ezequiel. Ezequiel, ele tem a sua profissão como profeta, sacerdote. O seu local de origem está provavelmente entre Jerusalém e os seus arredores. Um dos detalhes importantes deste texto é que ele é levado ao exílio da Babilônia entre 597 a.C., atuou como profeta entre os exilados, trazendo mensagens de julgamento e esperança. Conhecido por suas visões impressionantes, por exemplo, a visão dos querubins e da roda dentro da roda, Ezequiel capítulo de número 1, e por suas ações simbólicas. Data do contexto histórico está no período profético, se você quiser marcar aí, 593 a 571 a.C., período profético, 593 a 571 a.C. O contexto: o reino de Judá estava em decadência política e espiritual. Ezequiel profetizou antes, durante e após a queda de Jerusalém. O povo estava no exílio da Babilônia, desanimado, confuso quanto ao futuro. Suas mensagens incluíam juízo divino, responsabilidade individual, promessa de restauração e esperança messiânica. Suas mensagens incluíam juízo divino, responsabilidade individual, promessa de restauração e esperança messiânica. Essa responsabilidade individual muitas das vezes é o que pega muito a nossa geração. Alguém que é cobrado individualmente por um resultado, por um chamado, por uma ordenança, por um propósito. A nossa geração, ela está indo totalmente na contramão, se a gente parar para analisar em cima deste texto, aonde a gente espera um propósito conjunto. Tem que ter um conjunto, tem que ter sim a união. Eu participo disso, eu creio nisso, mas também não podemos deixar de lado o propósito individual, o envio individual, o altar individual, se assim eu posso dizer. É alguém que tem uma chamada em conjunto, mas também precisa ter um altar individual. Eu aprendo com Ezequiel que o nosso ministério ele não pode ser pautado em somente orações conjuntas, mas quando Deus me visitar, Ele tem que achar o meu altar. Ele tem que achar aquilo que eu estou colocando diante dele. Eu posso adorar em conjunto, mas eu preciso ter um propósito individual. Eu posso caminhar em conjunto, mas eu preciso ter um propósito individual. Eu posso crer em uma promessa conjunta, mas eu preciso ter um propósito individual. Eu posso estar em uma união conjunta, mas eu preciso ter um propósito individual. O que eu venho
falar em cima disso para todos vocês. Além da comunhão, não descarte o propósito individual. Nas suas casas, nos vossos trabalhos, nas suas vidas, tudo vai partir diante de um altar que você levanta diante de um Deus que é vivo, poderoso, majestoso, forte, invencível, impagável, indescritível, se assim eu posso dizer. Esse é o Deus que nós servimos. Amém ou não amém? Amém. Profetas contemporâneos, Jeremias profetizou em Judá antes e durante a queda de Jerusalém, Daniel também no exilato da Babilônia, com mensagens voltadas para reis e impérios. Abacuque e Sanfonias atuam um pouco antes, preparando o cenário para o juízo. Ezequiel se destaca por sua perspectiva visionária e apocalíptica, com forte ênfase no templo e no culto. Com forte ênfase no templo e no culto. É alguém que o seu ministério sempre vai estar apontando para isso. Templo, culto. Templo e o culto. É alguém que carrega a profecia na sua boca a respeito disso. Amém ou não amém? Amém. O propósito desse livro: advertir sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém, Judá, devido à idolatria e à injustiça. 2. Chamar a responsabilidade pessoal, volto a dizer, pessoal, individual, de cada indivíduo diante de Deus. Ezequiel capítulo 18. Chamar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. 3. Promover esperança, restauração, incluindo o retorno do exílio e a promessa de um novo espírito e coração. 4. Apresentar figuras messiânicas e o templo restaurado, apontando para Cristo e o futuro espiritual do povo de Deus. O tema central disso é juízo, restauração. Deus é justo em seu juízo, mas misericordioso em restaurar o seu povo. Mensagem messiânica. O livro aponta para Cristo, que transforma corações e oferece vida nova. É uma mensagem dura sobre juízo, mas que apresenta um Cristo que é misericordioso. Uma mensagem dura de mudança, transformação, restauração, vida nova, que apresenta um Cristo misericordioso. Nós vemos que a maioria, ou em todas elas, as profecias dos profetas de Ezequiel, dos profetas anteriores a eles, tudo aponta para um cuidado de Deus em restaurar um povo que está perdido. O propósito de Deus não sucessivamente é punir este povo, mas o propósito de Deus é abrir os olhos deste povo para que eles venham viver uma vida nova em Cristo Jesus. O propósito de Deus não é simplesmente matar este povo, não é simplesmente passar a espada neste povo, não é simplesmente punir este povo, mas é fazer com que a profecia de juízo desperte, aponte, abra os olhos deste povo para um Deus que é misericordioso e pode escrever uma história nova. Amém. Levanta sua mão direita para o céu, eu quero profetizar isso. A misericórdia de Deus, ela é poderosa para nos trazer um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de milagres, um tempo de mudança, um tempo de páginas viradas na nossa história e um recomeço. Só que entenda, Deus, Ele é justo, e muitas das vezes o seu juízo não é para nos punir, mas é que os nossos olhos sejam abertos, porque Deus quer trazer coisas novas.
Aleluia. Diante as coisas que Deus pede a vocês, pedem a mim, não tenha isso como uma punição, mas tenha isso como um cuidado de Deus em trazer um tempo novo para a sua história. Deus não desperdiça a dor em um filho seu sem que haja um propósito. Se em algum momento da sua história você se sente como Ezequiel, já se sentiu como Ezequiel, um sinal vivo diante da sua casa, diante da sua família, diante aos seus filhos, diante ao seu casamento, diante da sua história, se em algum momento você já se sentiu como um sinal vivo, já se perguntou, Senhor, mas o porquê? É sempre em mim, é sempre em mim que dói, é sempre em mim que respinga, é sempre em mim que causa planto, é sempre em mim que tira o sono, é sempre em mim que fica sem dormir. Ei, entenda, através disso, Deus está alcançando pessoas. Não questione a Deus sobre os seus sinais, mas o agradeça, porque através destes sinais, Deus está alcançando quem está à nossa volta. Será que vocês creem nisso? Através da nossa vida, através da sua vida, Deus é poderoso para mostrar o seu juízo e a sua misericórdia para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela, para os nossos amigos e para a nossa igreja. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes, eu já me perguntei isso para Deus, mas o porquê de tanta coisa, o porquê de tanta decepção, luta, traição e por aí vai. Mas quando nós olhamos para Ezequiel, nós vemos que tudo há um propósito. Amém ou não amém? Amém. Tudo há um propósito. E se Deus quis assim, vamos dando glória, e através disso Deus vai falando com pessoas e alcançando pessoas. Amém? Amém. 9 horas, eu preciso encerrar. Eu vou falar somente aqui os versículos chaves, se vocês quiserem anotar aí. Ezequiel capítulo 1, do verso 1 ao 3. Introdução do profeta e suas visões. Versículo chave. Ezequiel capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. Introdução do profeta e suas visões. Introdução do profeta e suas visões. Ezequiel, de seu capítulo de número 2, versículo de número 3 ao 7, chamado a missão do profeta. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 ao 32, responsabilidade individual e arrependimento. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 ao 14, vale de ossos secos e promessa de restauração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 ao 27, novo coração e novo espírito. Essa é a palavra-chave, novo coração e um novo espírito. Eu termino esse estudo acerca de Ezequiel, que nós só vamos viver coisas novas quando nós aprendemos a deixar que o nosso coração também seja novo. Aleluia, Deus. Existem diversas pessoas que passam anos dentro da casa de Deus, mas não vivem o novo de Deus. Existem pessoas que passam anos entrando na casa de Deus, fazendo parte dos cultos de Deus, mas não estão recebendo um novo coração. Aleluia, Jesus. Que todas as vezes que nós abrimos essa palavra que é viva, eficaz na nossa vida, todas as vezes que nós entramos na casa de Deus, todas as vezes que nós nos desmostramos em oração, sempre abra o vosso coração antes de abrir a vossa boca. Amém ou não? Amém. Sempre abra o vosso coração antes de abrir a vossa boca, porque quando eu abro meu coração, eu estou colocando novo diante de Deus. E todas as vezes que eu me coloco diante desse Deus, Ele é poderoso para apresentar o seu novo espírito, seu novo fortalecimento, sua força, sua restauração, sua mudança, sua graça, sua glória, sua majestade.
tudo que de melhor Deus tem para nos apresentar. Quando nós abrimos o nosso coração diante dele, ele derrama sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Se coloque sobre os vossos pés. Eu quero ficar diante deste livro, fazendo uma oração com vocês. Que Ezequiel seja um combustível quando nós quisermos desistir diante das pancadas da vida. Que ao olharmos para o livro de Ezequiel, nós venhamos encontrar força de que através da nossa vida tem uma mensagem sendo pregada, revelada e anunciada. Que através deste livro de Ezequiel nós vamos entender que Deus não nos levantou em vão. Deus não separou cada um aqui em vão. E Deus tem as suas formas específicas e individuais de anunciar a sua mensagem através das nossas vidas. Senhor Deus, a minha oração, meu Pai, por todas essas pessoas, ó Deus, que estão aqui nessa noite Pai, que o Senhor dê força para eles, ó Deus, para que a mensagem que o Senhor tem a passar sobre a vida de cada um, Senhor, possa ser entregue, meu Pai, possa ser anunciada, possa ser revelada, possa ser profetizada, Senhor. Deus, que a força, meu Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode dar, seja manifesta, meu Deus, na vida de cada um, meu Pai. Porque até para profetizar, meu Deus, nós precisamos da Tua força. Até, meu Deus, para entregarmos o Teu recado, meu Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Nós não somos bons o suficientes, ó Deus, para tomarmos qualquer passo, qualquer atitude, sem a Sua ajuda e sem a Sua força. Ó Deus, que cada um que aqui está, meu Pai, nesta aula, neste culto, nesta reunião, neste encontro profético, ó Pai, nessa noite de adoração, ó Deus, possa despertar, meu Pai, ó Deus, o dom profético que eles carregam, Senhor. Ó Deus, toda a mensagem retida venha a ser entregue, todo dom adormecido venha a ser despertado para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, levanta esta casa de oração como uma casa profética, uma casa que anuncia o Seu juízo, mas também anuncia, meu Pai, a Sua restauração, a Sua misericórdia. Ó Deus, que os nossos lábios, meu Pai, estejam prontos, ó Deus, para anunciar todo o recado, toda a visão, meu Pai, que o Senhor destes a cada um de nós, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos faça, meu Deus, calçarmos as nossas sandálias, calçarmos os nossos sapatos diante ao luto, às tristezas, às decepções, às perseguições. Nos faça, meu Deus, nos posicionar diante, ó Deus, aos cenários dificultosos, ó Deus, da vida, meu Pai. Senhor, nós sabemos que essa força somente Tu pode nos dar, ó Pai. Ó Deus, se em nosso meio houver alguém, ó Deus, que mediante algumas circunstâncias da vida deixou de lado o vosso sapato, deixou de lado a vossa profecia, e desde então se debruçou, meu Pai, a se lamentar, a chorar, a se angustiar. Senhor Deus, que nessa noite, meu Pai, de estudo, meu Pai, eles venham encontrar de volta o caminho do sapato, eles venham apertar o vosso cinto, vestir os vossos turbantes, ó Deus, e venham anunciar a mensagem que Tu entregaste na vida de cada um, Pai. Senhor, sela esta aula em nossos corações, sela a nossa vida, sela a nossa chamada, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, para que esta geração venha encontrar, venha conhecer esse Cristo que estamos vendo, esse Cristo que recebemos, esse Cristo que adoramos, através das nossas profecias e através, ó Deus, das visões que Tu nos dastes, no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Quem acredita nisso, diga glória a Deus.